Opa, vamos lá? Vamos iniciar mais uma live, né? A gente está aqui na nossa sequência de 20 lives da Nova Educação. Chegamos à 10ª live. Pô, Mari entrou já rapidão aí, primeira pessoa. Muito bem. 20 lives da Nova Educação, onde estamos falando sobre técnicas, tendências da Nova Educação. Essa semana a gente está falando da rota da programação e da robótica, e falei sobre várias ferramentas mais simples, ferramentas de baixo custo, né, mostrando aí que é um tanto acessível, né? Você trabalhar com esse tipo de ferramenta é mais simples, mais acessível do que você pode imaginar. Inclusive, acho que esse é um dos grandes objetivos que eu tenho aqui, né? Mostrar o quanto é acessível esse tipo de ferramenta, né? O quanto você pode usar no seu dia a dia em sala de aula, o quanto mostrar que assim, você não precisa ter um expertise técnico profundo para trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? E que, na verdade, o mais interessante é mudar, né? A sua mentalidade, né? Mostrar uma outra forma de pensar e uma outra forma de conduzir. Então, assim, nem tanto importa as ferramentas que você está usando, se você tem equipamentos super tecnológicos e caros, mas o mais importante é como você usa, né, esses equipamentos, como você está instigando os alunos a criarem as suas próprias coisas, como eles querem você estruturar esse caminho da mão na massa, do aprender por conta própria. Então, por isso que a gente falou coisas como programação desplugada, né? Então, assim, como programar usando caneta e papel, né? Não precisando de computador nem nada. Ou então, como a gente falou ontem, né? Sobre sucata eletrônica. A gente aprendeu do zero, né? Como mexer com sucata e como criar várias coisas também. Então, pegando coisas que às vezes a gente joga fora, que a gente encontra em outros lugares e que a gente pode criar coisas com isso daí. Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito, né? Se você... Eu pedi antes da gente começar, né? Logo a gente começa o nosso conteúdo de hoje. Manda aqui, ó, tem um aviãozinho. Manda pro pessoal essa live aí pra gente começar esse papo, né? Chegamos à sexta-feira e chegamos à nossa 10ª live. Então, são 20 lives, né, na Nova Educação. É uma jornada longa. Eu, particularmente, nunca tinha feito uma experiência tão intensa. E é muito interessante porque a gente se desafia bastante e você começa a ver alguns rostos conhecidos, né? Então, pessoas que estão acompanhando o conteúdo, algumas pessoas que às vezes aparecem, outras não. Mas é legal, né? Tanto o quanto a gente aprende na jornada, como eu vejo que agrega um pouquinho para cada um. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Então tá, o que a gente fez ao longo da semana? A gente começou falando sobre programação, Code.org, começamos a falar sobre o Scratch. Então, ferramentas simples, que você pode trabalhar de forma simples, você pode trabalhar de forma lúdica, né? E depois a gente falou sobre eletrônica. E hoje a gente vai juntar esses mundos, né? Como é que a gente vai juntar esses mundos? A gente vai falar sobre robótica. Então, assim, o que é a tal da robótica, né? Se a gente fosse tentar, assim, a gente pode pegar em várias vertentes e várias, vamos dizer assim, formas de falar, mas é basicamente unir esse conhecimento da eletrônica que a gente falou ontem e também o mundo da programação. Ou seja, o que vai diferenciar o que a gente falou ontem de sucata eletrônica do que a gente vai falar hoje? Porque na sucata eletrônica eu precisava, né, era puramente a questão lá da pilha estar funcionando, fazer o motor girar e tudo mais, e aqui agora a gente vai ter uma inteligência, né? Então a gente já falou sobre programação, né? Que a programação é a sequência de ordens, né? Que a gente dá para um dispositivo, seja um dispositivo puramente um aplicativo, né? Que aqui a gente chama de software, ou uma estrutura física, que a gente vai chamar de hardware. E quando a gente bota uma programação nesse hardware, nessa coisa física, a gente vai estar iniciando projetos de robótica, tá? Então não fazia sentido, por exemplo, eu já entrar na robótica sem ter feito ali a introdução de ontem sobre a parte de eletrônica, né? Sobre a introdução aos conceitos de eletrônica, porque se a gente já pula direto
para a questão da robótica a gente pode ficar um pouco perdido, porque é muita informação, né? Muita informação com a programação, muita informação com a eletrônica. Para quem não é desse mundo, pode realmente ser muito complicado, pode ser um tanto conturbada essa jornada. E assim, nós temos várias ferramentas para trabalhar com robótica, e lembrando que quando eu falo robótica aqui, eu estou querendo dizer robótica educacional, né? O que a gente pode trabalhar com as nossas crianças, né? Ferramentas que sejam interessantes. E assim, tem várias, podia falar sobre várias, né? Geralmente a gente tem algumas que são mais caras, né? Que são interessantes, mas são mais caras, outras são mais complexas, até mais baratas, mas são mais complexas. E assim, já chegando direto ao ponto, hoje eu quero falar do meu queridinho, né? Daquele que eu acho que é o melhor custo-benefício, daquele que eu acho que realmente é uma excelente ferramenta para a gente iniciar com as crianças e que a gente pode trabalhar até em níveis mais experientes, que é o Arduino, né? O Arduino, essa plaquinha azul, deixa eu pegar uma outra plaquinha aqui, ó. Então esse é o protagonista da história de hoje, né? Se alguém não conhece, diz aí se não conhece, mas a gente vai contar um pouco sobre o que é esse Arduino, de onde ele veio, por que as pessoas falam tanto nesse Arduino, o que ele tem de tão especial e tão diferente das ferramentas tradicionais, tá bom? Então a gente vai falar sobre ele, eu vou falar um pouco como é que eu conduzo as minhas atividades e algumas coisinhas que dá para você fazer, algumas pequenas sacadas que eu acredito que faz toda a diferença, tá bom? Então o que acontece? O Arduino ele surge ali em torno do ano de 2005 na Itália e ele surgiu numa faculdade de design chamada Ivrea. O objetivo dessa faculdade era exatamente criar um dispositivo, né, para trabalhar eletrônica e robótica de uma forma mais acessível, de uma forma com baixo custo e tudo mais. Então, só uma curiosidade, né, o nome Arduino, ele surgiu de uma maneira bem boba, na verdade, né, até um tanto inusitada, que esses designers, né, alguns engenheiros também que estavam no projeto, quando eles iam conversar sobre esse projeto, eles iam para um bar. E esse bar se chamava Arduino, tá? Então o bar chamava Arduino e esse nome desse bar era Arduino porque, sei lá, acho que no século XII e tudo mais existia um nobre chamado Arduino e ele queria virar rei da Itália e tudo mais. Então assim, ele ficou conhecido nessa região e acabou dando o nome do bar, que acabou dando o nome da nossa plaquinha, né? Quem diria que talvez esse nobre que estava lá no século XII queria dominar a Itália e hoje ele quase domina o mundo, né? Então esse pessoal criou isso daí. E o que tem de tão revolucionário no Arduino? Eu acho que a melhor forma de eu explicar isso, eu acho que é explicando a minha trajetória com o Arduino. Então, como alguns aqui já sabem, né? Eu sou engenheiro mecatrônico de formação. Odiava programação, né? Eu era um engenheiro frustrado, né? Eu sempre senti que tinha muito trabalho para conseguir fazer os meus primeiros projetos, não fazer projetos que eram super legais nem nada. Então, para mim, toda essa experiência era uma experiência frustrante. E assim, na minha geração, eu me formei em 2011, tá? Quando o Arduino já era conhecido, eu já tinha ouvido falar no Arduino e tudo mais, tanto que ele é de 2005, né? Mas assim, no meu curso de engenharia eu não cheguei a usar o Arduino. Na verdade, os meus calouros, né, quando a gente terminou uma matéria lá no oitavo semestre, nono semestre, chamada Controle Digital, a gente fazia de uma outra forma, e aí esses meninos faziam com o Arduino, né? E foi a única forma que eu conheci o Arduino e tudo mais, já ouvi falar, mas nunca me aprofundei, né? E não sabia o que ele tinha de tão incrível. Enfim, depois disso me formei e tudo mais, como eu já contei em outras situações aqui, fui fazendo outras coisas e depois fui voltar para a área da educação e comecei com essa história de movimento maker e tudo mais. E o kit de robótica que eu não conhecia mais era o kit da Lego, né, que eu acho que a maioria conhece aqui, que é o Lego EV3. Um kit muito bacana, muito interessante, as crianças adoram, mas um kit caro, né? Então, para você comprar um Lego EV3 novo, você gasta mais de R$2.000, R$2.500. Então, assim, é um tanto inviável. Eu acho que isso traz um peso, né? Principalmente para quem trabalha em algum lugar que não tem muito recurso, trabalhar com Lego é muito legal, mas tem essa questão do custo e acho que é isso uma coisa que pesa para todo mundo, né? E o Arduino, ele vem primeiro, né, com uma opção de baixo custo. Então, um Arduino desse, eu vou estar falando mais sobre isso depois, os tipos de Arduino, mas uma média
uma média educada numa plaquinha dessa, para você comprar uma plaquinha dessa zerada, é em torno de R$60. Então, assim, é bem mais barato. E também o que a gente vai falar ao longo dessa live é que a plaquinha só ela não faz nada. Então, você ter essa plaquinha, na verdade, não tem muito poder. O importante é a forma como você programa isso aqui, integra os componentes e tudo mais. E beleza, então é mais barata, mas ainda assim não me cativou. Eu falei, não tem nada demais. Quando eu já estava trabalhando com educação e tudo mais, já estava desenvolvendo conteúdo, inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um workshop num Fab Lab aqui de Brasília, né? O primeiro Fab Lab que teve aqui em Brasília, acho que não existe mais, que é o Brasília Fab Lab. Tinham pessoas, amigos que eram parceiros nesse trabalho. E a gente tive a oportunidade de aprender sobre o Arduino. E era um workshop, eu acho que era de uma semana, né? Durava uma semana, com 1 hora de duração e tudo mais. E assim, a gente fazia um projeto, como é que foi a estrutura? Eles explicaram lá sobre a corrente elétrica, não sei o que, explicavam o circuitinho. E boa parte do tempo, eles mostraram pra gente para montar um circuito e colocavam um passo a passo pra gente montar, colocava os fios, colocava os LEDs e tal. E assim, eu vou ser muito sincero, na época quando eu tava fazendo, mesmo tendo uma formação e tal, eu só copiava e fazia lá o projeto e tal, mas não sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Basicamente a gente copiou, fez toda a estrutura elétrica, depois copiou um código lá que a gente não sabia o que estava acontecendo, e no final a gente fez um projeto que era até legal, era tipo assim, você colocava vários LEDs e você fazia uma programação, quando você passava rápido, você tipo assim, fazia aparecer seu nome e tal, era uma coisa bem bolada. Então a gente conseguiu fazer, mas mais ou menos, que a gente não entendia o que estava acontecendo, mas montou essa estrutura. E assim, quando eu vi isso, eu falei, poxa, esse negócio do Arduino é legal, mas não me cativou. De eu falar assim, nossa, essa ferramenta é incrível, tal. E aí, o que aconteceu? Muito tempo depois, né, eu tive a oportunidade de comecei a mexer com outras ferramentas, como o próprio Scratch, me aprofundei muito no Scratch, na linguagem de programação, e eu já estava querendo criar um curso online, né? Teve uma oportunidade que o pessoal da UFG, né, uma professora amiga minha da UFG, pediu um curso, né, de Scratch e tal, comecei a montar, e eu sabia que as pessoas estavam, né, falando muito do Arduino. Mentira! Voltar essa história um pouco. Eu estava nesse Fab Lab, eu trabalhava também nesse Fab Lab, dava aula para crianças lá. E a gente começou a cogitar usar o Arduino. Só que essa questão da linguagem, né, tradicional, quando eu falo em linguagem tradicional, é uma linguagem escrita, né, que é a linguagem C. E é uma das coisas que é um dos grandes gargalos para trabalhar com Arduino, porque ela está em inglês, ela tem toda uma regra, toda linguagem de programação tem esse monte de regras, né? E eu acho que é isso que dá uma assustada em várias pessoas. O está em inglês e a sintaxe muito específica. Então, o Arduino não é diferente. Só que eu já estava vendo, né, que tinha algumas linguagens de blocos, né? A gente já falou de linguagem de blocos, né? Então, ao invés de você ter os comandos escritos, preocupar com a sintaxe, você tem os comandos por blocos e você só precisa encaixar. Então, não precisa ficar preocupando com sintaxe. Inclusive, várias vezes você encontra esses blocos em português. E aí eu já estava pesquisando algumas coisas e encontrei a primeira linguagem de blocos que eu tive contato com o Arduino chamada S4A, que talvez é conhecido de muita gente, né? Que é o Scratch for Arduino, é uma abreviação, S4A é uma abreviação de Scratch for Arduino. Então foi um projeto que o pessoal de Barcelona fez, então não é um projeto oficial do Scratch, era tipo uma extensão não oficial. E o pessoal de Barcelona desenvolveu esses bloquinhos e tudo mais que você integrava o Arduino com o Scratch. E aí o pessoal me deu um Arduino, o pessoal lá do Fab Lab e tal. Comecei a fuçar e olhar o site, tentar fazer. Confesso que eu apanhei um pouco, mas fiz. Consegui acender um LED, consegui fazer um motorzinho mexer e tudo mais. Fiz algumas coisas. E aí fiquei com isso na cabeça. Então assim, o que eu tinha na minha consciência é, fiz um projeto, uns projetinhos no Arduino. Entendi mais ou menos como é que funcionava. A parte da eletrônica eu já tinha expertise da engenharia, então não era tão difícil. Mas não me aprofundei. E aí, quando eu fui fazer lá o curso, agora voltando, né, nessa história do curso do Scratch, eu falei, cara, uma coisa que é muito atrativa e que o pessoal quer muito é exatamente aprender sobre Arduino, né? Existe esse gap, né, essa vontade de aprender Arduino e as pessoas não encontram conteúdo e tal. E eu pensei assim, vou falar sobre Arduino, já fiz uma vez. E eu contei sobre isso numa live, acho que está no YouTube, que é como eu ensinei Arduino, como eu passei a ensinar Arduino sem saber Arduino. E eu acho que essa é uma postura que, assim, é um tanto, vamos dizer assim, ousada, né? E às vezes quase perigosa, mas que eu acho que é interessante para a gente refletir. O que aconteceu? Eu vi que eu sabia fazer alguns projetos iniciais no Arduino, né? Que não estava apanhando.
E quando eu fui ofertar o curso, eu já falei, gente, vai ter Arduino. Eu sabia que tinha uma linguagem de blocos e tal. Eu não sabia exatamente como é que eu ia fazer. Mas eu sabia que tinha um caminho. Eu sabia que tinha um norte. E eu acho que esse fato de eu dizer que eu ia falar sobre o Arduino me fez estudar mais, né? Então, assim, já tinha jogado o chapéu pro outro lado do muro. Eu falei, cara, eu tenho que correr atrás desse conhecimento e tudo mais. E acabei me deparando ao longo dessa jornada de uma outra ferramenta, de uma outra linguagem de blocos, também associada ao Scratch, mas criada por pessoas do Brasil. Uma ferramenta chamada Hackeduca. Então existe uma iniciativa chamada Hackeduca e eles fizeram lá todo o dispositivo tal chamado Hackeduca Conecta. E aí eles conectaram o Scratch 2.0, que é o Scratch novo e tudo mais. E a estrutura é boa, eu usei uma vez e já consegui fazer vários projetos e tudo mais. E foi esse aí que eu usei lá no meu curso do Scratch para professores. Aprendi, estruturei e já criei essa estrutura para o Arduino. Então foi uma estrutura mais simples e tudo mais. E aí o Arduino ficou mais legal. Por quê? Porque eu passei a entender o que estava acontecendo, né? E aí esse é um ponto que eu quero chegar com vocês. A forma que eu mais vejo as pessoas querendo ensinar Arduino, como é que é? O Arduino tem vários códigos prontos, várias estruturas prontas. O que as pessoas fazem? Elas pegam esses códigos prontos, colocam lá na estrutura e botam para funcionar. E aí vai, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas quando funciona a pessoa fica com aquela sensação, pô, eu programo, fiz um programa no Arduino. Só que você não fez, você copiou a estrutura e você não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. É um efeito que a gente chama de efeito de Arduino caixa preta. Então, será que às vezes se você replica esse tipo de estrutura para os seus alunos, será que você pode dizer que eles realmente estão aprendendo sobre robótica, que eles realmente estão aprendendo programação? O que você está fazendo é criar meros copiadores, né? Então isso é meio complicado. E quando eu trabalhava com Scratch, mesmo sendo uma estrutura mais simples, você tinha lá bloco por bloco e você tinha uma clareza maior. Então você piscava um LED, você fazia uma estrutura e você misturava toda aquela estrutura lúdica do Scratch e usava com o Arduino. Então eu comecei a gostar mais desse tipo de projeto. E o mais interessante, né? Por exemplo, eu comecei a usar o servomotor, né? Para quem não conhece, o servomotor é um motorzinho, né? Ele tem algumas automações especiais. E o que é legal dele é que você consegue colocar ele em determinadas posições. Então, ele é diferente de um motor tradicional. Ontem a gente viu um motor de corrente contínua, né? Que quando você bota energia, ele fica girando. E esse aqui não, você programa e ele fica em posições específicas. Elas são excelentes para trabalhar braços robóticos e tudo mais. E quando eu quando eu mostrei o servomotor no curso do Scratch e tudo mais, o pessoal foi muito criativo. Então teve gente que, por exemplo, fez uma cancela de trânsito, colocou um palito aqui e montava uma cancela lá no trabalho. Outras pessoas fez um bonequinho de papelão e colocou aqui, esse aqui fazia girar a cabeça. Então assim, eu comecei a ver que existiam projetos que eram simples, né? Inclusive feitos pelos próprios professores, pelos participantes do curso, e que você usava com elementos de baixo custo. Eu achei isso fenomenal, né? Então, eu acredito que as pessoas que participaram do curso me inspiraram mais do que qualquer outra coisa. E o Arduino acaba sendo um queridinho com relação à parte da programação, porque você vê as coisas acontecendo no mundo real, no mundo físico. Então quando você faz um programa, sei lá, no Scratch e tal, é legal, mas quando você vê, né, LEDs acendendo, você vê coisas que você fez no computador funcionando no mundo físico, isso encanta de uma forma absurda. Então eu acho que é por isso que é tão especial. Eu acho que sim, vale sempre a gente cogitar trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, beleza, aí comecei a trabalhar com Hackeduca, só que ele é muito engessado com a questão do Scratch. Às vezes você trabalhar ali, ele tem um contato, ele tem uma sensibilidade. Não foi uma das ferramentas ali que eu fui adaptando. E depois disso, eu comecei a trabalhar. O pessoal falou, não, quero aprofundar no Arduino e tudo mais. E eu comecei a estudar mais sobre isso. E eu vi que tinha uma ferramenta que estava melhorando muito a sua forma de trabalhar, que é o Tinkercad. Também não sei se vocês conhecem o Tinkercad. O Tinkercad, ele criado pela Autodesk e tudo mais, ele foi inicialmente concebido para você trabalhar modelagem 3D para criança. Então, muito intuitivo para isso, é muito legal para falar. Inclusive, isso pode ser até um assunto de uma live, né? Como trabalhar modelagem em impressão 3D, mesmo sem impressora 3D. E lá eles começaram a criar um simulador de Arduino.
Então isso já era legal, né? E eu acho que talvez essa seja uma das sacadas mais importantes que eu quero deixar para vocês aqui. Lá dentro tem um simulador de Arduino. Isso quer dizer o seguinte, que você consegue trabalhar com Arduino sem ter Arduino. Você consegue trabalhar com Arduino sem ter Arduino. Então, essa placa é barata, ela é acessível, blá, 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 blá. Mas você nem precisa comprar essa placa para começar a trabalhar com ela. Olha só que coisa incrível. Você nem precisa ter um Arduino na mão. Você pode usar lá no simulador. E aí esse simulador funcionava ok e tal, e eles foram aprimorando. E o que ficou mais interessante, que pra mim foi a hora que o Tinkercad conquistou meu coração, foi quando ele pegou, ele só tinha a linguagem lá digitada, tradicional, e aí ele criou uma linguagem de blocos própria. Então era muito massa, era muito legal, porque você tinha uma linguagem de blocos e você já tinha a simulação. Então era excelente, assim, era muito bom. E você já conseguia, então, trabalhar a programação de uma forma simples. Você já conseguia simular. E depois de um tempo, ele inclusive traduziu esses blocos para o português. Então, ele que realmente quebrou todos vamos dizer assim, as objeções que você teria para trabalhar com Arduino, né? Não tem inglês, não tem que preocupar com a sintaxe. E lá dentro ele ainda consegue transformar esses blocos da linguagem de texto tradicional. E aí você consegue passar para o Arduino. Então, assim, inclusive é dessa forma que eu estruturo o meu curso hoje. Então, hoje o meu curso chama Arduino do Bloco ao Código. Inclusive, estou até pensando em mudar esse nome para a próxima turma. Mas, o que eu faço? Nas primeiras turmas, eu falo para o pessoal o seguinte, vou ensinar sobre LED, vou ensinar sobre buzzer. E aí eu mostro, faço tudo no Tinkercad. E as pessoas copiam e passam para o Arduino. Só que depois tem uma parte do curso que elas têm que fazer a linguagem digitada mesmo. E é nessa hora que as coisas ficam mais complicadas. Eu vou falar mais sobre isso depois, tá? Mas o Tinkercad é um excelente primeiro passo. Então talvez essa seja uma das dicas mais importantes. Se você nunca me ouviu falando isso, quero que você anote isso aí, que o Tinkercad, né? Você pode começar a trabalhar com Arduino. Lá dentro tem tutoriais, tem atividades para você trabalhar eletrônica básica, para você trabalhar Arduino. Inclusive você consegue se inspirar em diversas atividades que você tem ali, beleza? E é isso. Bom, vou apresentar um pouquinho do Arduino para vocês e vocês entenderem um pouco sobre isso e depois eu vou falar mais sobre o que dá para ser feito, tá? Então esse aqui é o Arduino, tá? É essa plaquinha aqui. E ele é dividido, vamos dizer assim, dá para dividir ele em 3 grandes partes, tá? Então a primeira parte, deixa eu ver se eu consigo, né? Vamos aproveitar aqui, ó. Então essa primeira parte, ó, o zoom ficou meio ruim. Então essa parte aqui de cima é a parte do power, é a parte da energia. É como se fosse uma pilha. Então você tem aqui pinos, né, esses buraquinhos, que você pode encaixar esses caras, esses fios, que a gente chama de jumper, tá? Então você encaixa ele aqui. Aí, por exemplo, aqui tem 5 volts, tem o GND, que é o 0 volts. Então é como se você tivesse uma pequena pilha na sua mão. Então aqui não tem nada de programação. É como se você tivesse uma pilha para você trabalhar por aí, tá bom? Aqui do lado de cá, a gente tem os pinos digitais, tá? Os pinos digitais quer dizer o seguinte, que você pode programar, você pode dar ordens e você pode ter 2 tipos de resposta, ou 0 ou 1, tá? E o que é 0 ou 1? 1 quer dizer que você está fornecendo energia para o sistema e 0 você não está fornecendo energia para o sistema. Tá, e daí? Por exemplo, se eu tenho 1 e eu tenho aqui um LED, quando está 1, esse LED acende. E quando está 0, esse LED fica apagado. Então a gente vai programar para fazer isso. Como assim programar? A gente vai escrever um código, vai entrar nessa placa aqui, nesse caso que se chama microcontrolador, e aí ele vai dar essas ordens aqui, é basicamente falar assim, ó, olha só, quando acontecer tal coisa, eu quero que esse pino digital comece a liberar energia, entendeu? Então é basicamente isso que a gente vai estruturando e controlando vários componentes, né? Como esse motor que eu falei, como o LED e tudo mais. E no lado de cá a gente tem um pino que a gente chama de pino analógico, né? Então a gente vai ter respostas maiores do que 0 a 1023. Então a gente usa para componentes como esse aqui. Esse aqui é um cara chamado potenciômetro, tá? E a gente pode regular a quantidade de tensão que a gente tem aqui. Para quem entende um pouquinho de eletrônica, que é um resistor variável, e a gente libera mais ou menos corrente aqui.
E aí com isso você pode, por exemplo, ao invés de dizer só 0 e 1, ou seja, um LED ligado ou um LED desligado, você pode ter um LED pouco aceso, mais aceso e mais brilhante, entendeu? Então você consegue fazer essa entonação aí. Então tá, a primeira coisa que a gente geralmente faz num Arduino é você trabalhar com um programa para fazer ele piscar um LED, tá? Então tem lá um programa chamado Blink e tudo mais. Eu só vou mostrar para vocês só para vocês entenderem como é que é. Então não vou chegar falando sobre a programação nem nada. O que acontece? Ó, esse aqui, ele tá encaixado no meu USB, tá? Gente, tinha saído. Dá um joinha se voltou. Que ele tava com a conexão meio baixa. Eu vou falando aqui, se tiver ruim vocês avisam. Bom, aqui eu tenho um Arduino que eu conectei, tá? E ele já fez esse blink, beleza? Obrigado, Felipe. Esse blink aqui, então, é como eu falei para ele, tem vários números aqui, né, nos pinos digitais. E quando eu falo pro blink, ele começa a piscar esse aqui. Ele tem um LED interno que já funciona. Então, se não tiver nada, e só tiver esse LED interno, ele começa a funcionar. Você tá, legal. O que geralmente eu vejo que nas aulas faz uma diferença absurda, né? Eu vou lá, explico sobre corrente, explico não sei o quê. E aí eu vejo que o momento em que as pessoas falam assim, nossa, isso aqui é muito legal, é quando ela realmente vê um LED acendendo. Então deixa eu pegar aqui, porque quando você vê só o LED do Arduino você não entende. Mas quando você vê isso aqui acontecendo, aí o pessoal, nossa, eu programei, eu posso ir pra NASA, sei lá, tem uma vez que um professor falou isso, pode ir pra NASA. Então olha só, isso aqui é para piscar um LED. Então esse aqui é um passo. Além disso, você você não consegue colocar vários LEDs aqui, não consegue programar. Você vai precisar de um outro componente chamado protoboard. Então aqui a gente tem vários circuitos internos e tudo mais. E a gente pode ir colocando vários componentes aqui, acoplando o Arduino a esse cara de cá. E aí o que acontece? Eu posso encaixar esse LED aqui, tá? E vou conectar essa protoboard com esse cara aqui usando esses fios que eu estava falando para vocês antes, que são os jumpers, tá? Então olha só, esse jumper é chamado de jumper macho-macho, porque ó, não sei se dá para ver, ele tem dois ferrinhos aqui, ó. Então quando tem dois ferrinhos, ele é o jumper macho-macho, tá? Então olha só, eu vou encaixar e vou montar ele na protoboard, tá? Olha só. Então eu encaixo aqui, ó, ele fica na mesma linha do LED, tá? E eu encaixo de novo no pino 13. Então olha só, eu vou colocar. É muito difícil a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, de tá tocando a live e colocar as coisas na protoboard. Mas eu vou conseguir. Ó, então aqui eu coloquei e ele piscou aqui. E aí com isso a gente pode fazer fileiras de LED, pode fazer várias coisas aqui. Uma coisa que eu acho que é interessante vocês saberem também, e que eu acho que é a parte mais legal, é o seguinte. Quando eu fui a primeira vez, não, eu dei um workshop de Arduino na escola que eu dava aula, e assim, não era a minha função principal, aí pediram para eu dar aula para os adolescentes lá. Aí eu fui dar aula, como é que é a minha jornada? A minha jornada para ensinar Arduino. Minha jornada para ensinar Arduino é a seguinte. Eu começo às vezes tentando falar muito pouco, mas fazer uma introdução sobre corrente elétrica e tudo mais, como é que as coisas acendem. Então falo sobre voltagem, corrente, né? Tensão, corrente, resistência. Falo um pouquinho sobre isso, mas muito rapidinho mesmo, né? E aí mostro a estrutura do Tinkercad. E lá no Tinkercad, quando você já começa, né? Você já vê o Arduino lá, ele já tem padrão esse programa aqui, que é o programa do Blink, né? O programa do piscar. E aí eu mostro para eles como você pode fazer lá no simulador e tudo mais. O simulador, ele gera o texto, né, que você passa para o Arduino de verdade, eu ensino a passar para o Arduino. Então, uma etapa é fazer no simulador. Deu certo no simulador? Então, no simulador as coisas acontecem mais rápido, dá menos problema e tal. Depois você vai passar para o Arduino físico. Geralmente, quando você passa para o Arduino físico, aí a galera gosta muito, porque aquela coisa na simulação está num âmbito irreal, né? Uma coisa que não está na realidade. Então, quando ele vê ele piscando, é muito legal. Só que essa alegria dura pouco. E eu acho que isso é muito importante. Quando você piscou e tal, essa alegria durou pouco, e eu vi que nessa aula eu não consegui fazer isso a tempo, porque as coisas foram mais conturbadas. Qual é a próxima etapa?
uma etapa que eu acho interessante. E aí eu quero apresentar um outro pequeno componente para vocês que para mim faz toda a diferença, que é esse cara aqui, ó. Parece que é igual, mas não é. Ó, que é um jumper, chama de jumper macho fêmea. Ele tem aqui um ferrinho e aqui ele tem um buraquinho. Tá, e o que ele tem de tão especial assim? Ele tem o seguinte, que eu posso, ao invés de encaixar o jumper no Arduino, eu posso encaixar ele aqui no LED direto. Então eu coloco ele na perninha de cá, coloco na perninha de cá. Então ele começa a ganhar uma certa liberdade. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso é muito legal. E aí eu posso encaixar direto no Arduino, sem protoboard nem nada. Olha só, então eu tenho aqui ó, o LED mais soltinho, tá? Ele está conectado no Arduino e ele está soltinho. Tá, ainda não está tão legal, mas por que isso aqui se torna muito legal? Ontem eu estava falando para vocês até sobre a oficina de aprendizagem criativa, que você pode... por exemplo, vou fazer um bonequinho não sei o que. Aí eu falava de colocar o LED e falei até da bateria moeda, né? Então você colocava bateria moeda e tudo mais. Agora imagina, você faz isso aqui, usa os jumpers macho e fêmea, então você encaixa aqui atrás. E aí é o tal de misturar a robótica, o Arduino com o sucata. Então quando você cria essa independência da protoboard, ó, então você colocou aqui, ó, o que eu tenho aqui atrás? Ó, os fios conectados e tenho o fio aqui. E aí assim, você está olhando assim, Luan, mas é só um LED no papelão, mas você pode criar, isso aqui pode ser um olhinho, se você colocar 3 LEDs, aqui pode ser um semáforo de papelão, isso aqui pode ser uma árvore de Natal pisca-pisca, isso aqui pode ser a nave espacial do não sei o que. Então, eu acho que esse é um dos pulos do gato com relação a trabalhar com Arduino de forma criativa. Porque geralmente o pessoal fica aqui na protoboard, aí fala assim, vamos fazer um semáforo, né, que é a atividade clássica, aí você vai, acende um monte de LED, apaga os LEDs e tudo mais, mas você não coloca significado no negócio. E aí fica meio chato. Então assim, o LED pisca por um tempo, então quando eu estava dando aula para os meninos lá da escola particular, eles acenderam o LED, acharam legal por 10 minutos, depois achou chato. O que eu gosto de fazer quando eu tenho mais tempo de workshop? É falar assim, olha só, gente. E também são 2 grandes pulos do gato que eu quero compartilhar com vocês. É mostrar que você pode, a partir desse conhecimento, integrar o Arduino com sucata. Aí você pode criar o seu bonequinho, pode criar não sei o quê. E aí eu dou um desafio para eles. Olha só, vocês têm 1h30, agora que vocês aprenderam sobre o LED, mostro também às vezes um servomotor, algum outro componente. E vocês têm 1h30, deixo vários materiais, papelão, garrafa PET, tampa de garrafa, vários materiais para eles criarem. Só que isso por si só não é o suficiente. O que é interessante fazer? Geralmente eu passo um vídeo, né? Inclusive um vídeo de projetos que alunos dos meus cursos anteriores fizeram. Então eu mostro quando uma pessoa que fez um trabalho usando uma garrafa de shampoo para fazer um semáforo, uma árvore pisca-pisca. Então eu mostro vários vídeos de projetos. Então a pessoa ganha repertório. Porque quando ela vê isso aqui, ela não pensa o que isso aqui é capaz de fazer. Né? Às vezes ela vê uns projetos muito loucos de automação residencial, mas ela não pensa que aquilo é acessível, que você pode fazer coisas com garrafa PET, papelão e tudo mais, palito de picolé. E aí, depois, então eu dou um repertório, ela pensa algumas coisas que pode fazer e depois deixo o material para ela fluir com a criatividade dela. Só que só deixar fluir com a criatividade não dá muito certo. Se você tiver tempo infinito para fluir com a criatividade, a pessoa fica lá procrastinando e tudo mais. Então eu dei repertório e o segundo passo é você dar tempo limitado. Então eu falo assim, você tem 1h30 para fazer um projeto e você vai apresentar para a turma. Então não precisa ser um projeto que vale nota nem nada, geralmente é workshop, então não interessa. Só que só da pessoa saber que ela tem que apresentar para a turma, ela vai, corre atrás e tenta fazer o projeto, aí dá errado, mas eles ficam naquela correria, naquele estresse, mas um estresse saudável para fazer aquele projeto dar certo, para mostrar para as outras pessoas. Então repertório e tempo limitado. Já falei isso outras vezes aqui.
mas eu acho que é uma coisa bem sutil e que faz muita diferença para eles terem que apresentar os trabalhos e tudo mais. Então, às vezes, em um workshop de 3 horas, de 4 horas, você já consegue inspirar as pessoas a fazer projetos interessantes, né? Porque geralmente um objetivo de um workshop presencial desse, de 2 horas, de 4 horas, é a pessoa criar gosto pela ferramenta. Então ela perceber que ela consegue programar, que ela consegue criar um projeto, mesmo que não seja um projeto mirabolante, mas que é difícil, mas que é possível, e criar gosto para ela aprofundar na ferramenta. Então é isso, a gente tem esse sutil caminho para trabalhar com os alunos, né? De você criar, e aí quando você abre esse leque, né? Que é a parte mais interessante, né? Ao invés de fazer, todo mundo faz o mesmo projetinho, o mesmo robozinho, o mesmo semáforo. Não, você abre o leque. E quanto mais você tem repertório, né? Quanto mais você mostra para eles, mais repertório você tem, que cada um faz o projeto de um jeito e tal. Então, assim, é muito interessante. É a mesma coisa que acontece com o curso online. Quando eu mostro o projeto do curso online, eu falo, gente, ó, vamos fazer o trabalho com o LED. E aí mostro exemplos de vídeos que outras turmas fizeram. E aí o pessoal vai criando projetos incríveis, muito legais, assim, inclusive que eu nem imaginaria. E aí eu deixo isso, sei lá, guardado no YouTube e tudo mais, e as pessoas vão ter acesso a mais projetos, os projetos ficam ainda mais legais. Então vai dependendo muito de cada um, quanto cada um quer se esforçar nesse processo. Por exemplo, ensinei sobre motor de corrente contínua essa semana para a turma 1. Na verdade, semana passada eles estão entregando o projeto. Teve uma pessoa que fez, ela pegou uma caixinha de, não é papelão, mas é uma estrutura, tipo assim, não é isso, mas é tipo como se fosse essa caixa aqui, tá? Ela fez a caixa, fez uma hastezinha, fez 2 barbantes assim, colocou 2 motores do lado. Ela fez um bondinho. Cara, a pessoa, o aluno lá fez um bondinho com o Arduino. Eu fiquei chocado, fiquei de cara. Eu falei, cara, como assim? Nunca nem tinha visto e tal. E aí ele vai e faz um bondinho com o Arduino. Então isso é muito legal. E aí cada vez mais a gente vai compartilhando. No caso do online, funciona muito bem que o pessoal vai compartilhando os projetos no grupo e isso vai inspirando as outras pessoas e tudo mais. Então, assim, o leque de possibilidades é muito alto. O meu objetivo aqui com vocês é mostrar essa ferramenta, mostrar o que ela é capaz de fazer e inspirar, né? Eu vou, se vocês tiverem interesse, posso falar mais sobre isso e tudo mais. Mas é vocês entenderem que você consegue, né, usar um elemento como esse, comprar kits que podem estar entre 100 a 200 reais para quem está começando. Não precisa gastar mais do que isso com o Arduino. Não precisa comprar aqueles kits gigantes e tal. Começa com poucos componentes. Não entra na pilha, vou comprar tudo. Até para você ver se você cria gosto pela ferramenta, se você consegue instigar mais projetos. Então, e com isso as coisas vão acontecer, né? Você vai criando interesse de entrar em outros componentes, os alunos vão entrar com outros componentes e tudo mais. Mas no Scratch para professores eu usava basicamente 3 componentes, que eram LEDs, né? Uma sacolinha de vários LEDs. Usava o servomotor, deixa eu ver se eu acho um servomotor, que é muito legal, que aí você pode pegar essa integração com o papelão. É você criar braços robóticos e tudo mais. Maravilhoso. E o potenciômetro, que muitas vezes eu usava para controlar o servomotor. Teve um professor que uma vez falou comigo, fez um curso comigo, e falou que só com esses 3 componentes, ele criou conteúdo para o semestre inteiro. Só com esses 3 componentes. Então não é questão de ter muitos componentes. É a forma como você conduz as aulas. Lá no nosso curso de Arduino, eu ainda falo sobre ultrassom, motor de corrente contínua, e ainda mostro como fazer lá um sensor capacitivo. Então ainda é mais que isso. Com esses componentes, você faz matéria para ano ou anos. Por quê? Porque não precisa só falar... Quando eu trabalhei semestre passado na escola rural, eu usei... Eu só consegui falar sobre LEDs. Eu acho que... LEDs e servomotores, né? Então, assim, porque era muito denso pros meninos, era muita informação. Só de você trazer essa questão... Eu demorei 3 aulas para tirar o LED do Arduino e fazer essa questão de colocar num papelão, como eu mostrei para vocês, né? Então, assim, e principalmente no caso deles, né?
faltou um pouco de maturidade e tudo mais. Então, se eu fosse rever, eu não começaria diretamente com o Arduino, né? Aprofundaria mais a questão da programação, aprofundaria um pouco mais com uma sucata eletrônica. E esse é um ponto importante também. Talvez, dependendo dos alunos que você tenha, não vale a pena você já chegar direto no Arduino, principalmente se for muito novinhos. Teoricamente, uma criança de 8 anos, de 9 anos, ela aprende sobre o Arduino. Ela tem todo o ferramental para aprender sobre Arduino. Ela tem uma coordenação motora para colocar aqui nos buraquinhos, ela entende a linguagem em português, só que é muita informação. Você falar de programação, né, de ordens, e você falar de eletrônica, para uma criança que nunca viu isso, é muita informação. Para você acender um LED, é muita informação. Então, o que é interessante? Às vezes, e até eu acho que vai culminar e fechar o que a gente quer falar sobre a rota, né, da robótica e da programação, você às vezes focar na programação, por exemplo. Então, se você está iniciando no lugar, focar um semestre com Scratch, por exemplo. Então, com linguagem de programação, onde elas vão criar uma maturidade sobre como é que é aquela estrutura, como é que é a sequência de ordens e tudo mais. Então, ela vai criar uma maturidade com aquilo. Talvez, no outro semestre, ou paralelo, você trabalhar só com sucata eletrônica, para ela entender o que é uma corrente, como é que é essa questão de causa e efeito de uma pilha até acender um LED, ligar um motor e tudo mais. Então ela vai criando essa maturidade no sentido da eletrônica, para depois você juntar os universos. E aí fica mais fácil, ela entende o que é uma corrente, ela entende o que é a linguagem de programação, então a coisa fica mais fluida. Então, por exemplo, quando eu trabalho com adultos, eu consigo tranquilamente fazer um workshop que dura 4 horas e ele sai fazendo alguma coisa. Para crianças nem tanto, porque a curva de aprendizagem é maior, né? Ela demora mais para aprender as coisas e tudo mais. Então a gente tem noção dessa jornada, por isso a rota, né? A gente começou lá com Code.org, que é muito simples. A gente falou do Scratch, que ele é mais aberto, mas também está com linguagem de blocos. Às vezes trabalhar programação desplugada, só para eles entenderem essa essência. E a sucata eletrônica para entender sobre corrente, sobre várias outras coisas aí, beleza? O universo do Arduino é gigante, tem muita coisa que a gente pode falar. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, a gente continua falando sobre isso, né? A gente ainda tem mais 2 semanas de live, então hoje oficialmente chegamos a 10 lives, né? São 20, então semana que vem a gente tem lá de segunda a sexta e na outra semana também. Provavelmente semana que vem eu vou falar mais sobre aprendizagem criativa, então sobre essa nova mentalidade da sala de aula. Eu mostrei muito sobre ferramentas, né? Que é o que as pessoas gostam de ver. Eu quero saber programação, quero saber robótica, mas eu acho que semana que vem vai ser algo que vai ser mais relevante e que realmente traz mudanças no engajamento das nossas crianças, traz mudança até na própria educação do que os elementos em si. Então não basta ter os elementos certos, né? É saber como usa isso. Então é realmente entrar na questão da aprendizagem criativa, entender essa estrutura para que a gente use esses elementos da melhor maneira possível, né? Bom, eu acho que é isso. Se alguém tem alguma pergunta, pode ir mandando aí. A gente está quase encerrando. Na verdade, a gente passou um pouquinho do que a gente costuma entrar. E é isso aí, pessoal. Bom, recados clássicos, né? Vou encerrar essa live. Vou deixar lá a fotinha lá embaixo. Você comenta lá qual foi seu maior aprendizado de hoje. A gente falou de coisa pra caramba, falamos de Tinkercad para você simular, a gente falou do Arduino, a gente falou como fazer um projeto com papel, a gente falou de várias coisas. Então coloca lá. O pessoal, muita gente respondeu, foi bem legal ontem e tal, então o pessoal falou várias coisas. E outro recado importante também, grupo do Telegram. Então a gente tem um grupo do Telegram onde eu passo resumos do que a gente aprendeu aqui e tudo mais. Eu já saio dessa live para fazer lá o áudio do Telegram e às vezes eu até compartilho materiais. Então ontem, por exemplo, a gente estava falando de sucata e tudo mais, compartilhei um PDF que eu recebi de outro grupo com uma lista de atividades super bacanas, né? Às vezes dos sites que eu falo aqui, eu compartilho tudo no Telegram. Então lá é um hub, né? um núcleo central onde a gente está compartilhando informações a todo momento. Então é isso, comenta lá a foto, entra no grupo Telegram, é só entrar na bio, tá? Entrar lá na bio, luan.ensinomaker, e você vai ter lá, clica lá no link que tem, e você vai ter o link para entrar no Telegram. Segunda-feira a gente volta, né, com as nossas lives. Então segunda a sexta nós vamos para a nossa
Semana que vem nós vamos para a nossa 11ª live. Beleza, pessoal? Um prazer imenso estar com vocês. Um excelente final de semana. Fiquem em casa, mas tenham um excelente final de semana. E um forte abraço. Até mais.